Olá pessoal, bem-vindo. Então mais uma aula. Então nessa aula aqui nós vamos começar a falar como estruturar uma instalação elétrica, né? Lógico, será uma instalação elétrica básica, conceitos básicos, mas que serão muito úteis para vocês, tá bom? Então a ideia básica, antes de iniciarmos uma instalação elétrica, né? Na aula passada eu mostrei para vocês, né, um quadro de distribuição, né? Já falamos como que chega a tensão elétrica, né, na nossa instalação, se ela vai ser monofásica, bifásica, trifásica. Já mostrei tudo isso, certo? Mostrei também um quadro de distribuição para vocês, né? Nas próximas aulas eu vou falar de disjuntores, tá bom? De proteções, tá? Como dimensionar aquele quadro lá, como montar aquele quadro, tá bom? Mas antes de chegarmos lá, nós precisamos de uma etapa importante, que é o levantamento das cargas, tá? O que são as cargas? Quais são os equipamentos que eu vou ter instalado, né? Que eu vou instalar, que eu vou ligar na minha instalação elétrica, tá? Podem ser básicos como lâmpada, não é? Eu vou ligar uma lâmpada, uma TV, uma geladeira, um ventilador, entendeu? Coisa básica, né? Então isso nós chamamos de cargas que serão alimentadas numa instalação. Então primeiro eu tenho que ter essa ideia básica, né? Pelo menos o básico que eu vou ter dentro de uma instalação. Aí eu consigo fazer o levantamento das cargas, né? Eu consigo fazer uma estimativa da potência que eu vou precisar na minha instalação, e aí sim a gente vai definir, lembra lá com aqueles critérios da concessionária, qual que é o tipo de alimentação, se ela vai ser monofásica, bifásica ou trifásica, né? E quais os níveis de tensão. Aqui no Paraná, se ela é monofásica, ela tem uma tensão de 127 volts entre fase e neutro, tá? Só tem uma opção de tensão, 127, fase e neutro. Se é uma instalação bifásica, então eu vou ter duas fases chegando na minha instalação. Uma fase e um neutro, 127. Duas fases, né, que a gente chama de tensão fase-fase, é 220 volts, tá certo? Ou eu posso ter também uma instalação trifásica, que são três fases chegando na minha alimentação, tá? A tensão fase-fase continua sendo 220 volts. Tá, mas eu terei três fases que cada uma dessas fases, como nós já vimos, né, já mostrei para vocês, terão entre fase e neutro 127 volts defasados de 60 graus, tá bom? Então eu vou fazer aqui, pegar o nosso material de apoio já, que eu vou deixar para download, e nós vamos fazer um pequeno exemplo. Então eu vou explicando para vocês com base num exemplo, tá bom? Então vamos lá para o nosso material. Então temos aqui o nosso exemplo, né? Então vamos falar como dimensionar condutores para instalação elétrica e também vamos falar um pouquinho aqui, né, como dimensionar disjuntores, tá? Os tipos de disjuntores, para que serve, tá? Outros tipos de proteção eu vou falar na próxima aula, tá bom? Então vamos considerar o seguinte, tá? Como eu falei, nós vamos ter a potência, não é? A alimentação nós vamos analisar dependendo da potência. Mas obviamente nós temos uma situação aqui nessa instalação que é a seguinte, ó. Eu tenho um ar condicionado, tá? Eu vou colocar um ar condicionado, né, na minha casa, eu optei por isso, tá? Alguém vai fazer e opta, né? Eu quero pelo menos um ar condicionado, ou na sua casa, no seu comércio, tá? E ar condicionado, tá? Mesmo aqueles mais fracos de 7.500 BTUs, eles são de 220 volts, tá bom? Algum tempo atrás, mais antigamente, aqueles de parede, né, existia ar-condicionado de 110 volts, tá? Mas não se fabrica mais ar-condicionado de 127, 110, 127 volts. Agora os ar-condicionados são de 220 volts, tá certo? Então você vai colocar um ar-condicionado, a tua instalação obrigatoriamente ela tem que ser de 220 volts, né? Não existe outra opção, mesmo que a sua carga não atinja aquela faixa, né, que a concessionária estabelece, tá bom? Você vai ligar lá e vai falar, minha casa total aqui vai ter 9.000 watts de consumo. Você vai falar, então 127. Você fala, não, eu vou instalar um ar-condicionado 220. Então ela vai te fornecer a tensão de 220, porque você está, vamos dizer assim, você está contratando
essa tensão aqui, tá bom? Então vamos lá, então nós vamos colocar um chuveiro de 5.400 watts, tá bom? Como a nossa instalação ela já tem 220, vamos colocar um chuveiro de 220 volts, tá? Então aqui eu tenho equipamento, aqui eu tenho potência e aqui eu tenho a tensão que esse equipamento é alimentado. Então, quando nós estamos falando de dimensionamento de condutores, dimensionamento de instalação, o que nós conhecemos, quando você vai lá e compra um aparelho, você tem a potência do aparelho, tá? Ela pode ser dada em watts ou volt-amperes, né? Nós já vimos essa diferenciação, tá? E a tensão de alimentação. Com base nisso, nós calculamos, né, a corrente elétrica que o circuito vai demandar. Tá? Normalmente, atualmente, os fabricantes já colocam a corrente elétrica também para esse equipamento, tá? Mas nós vamos partir do princípio aqui que nós vamos calcular isso tudo, tá bom? Então eu tenho aqui um chuveiro, tá, de 5.400 watts a 220 volts, tá? Tem chuveiros de 5.400 watts a 127 volts, tá bom? Nós já vamos ver essa diferença. O nosso ar-condicionado de 1.275 watts a 220 volts. Eu tenho lá instalado lâmpadas, tá? De 75 watts. Isso daqui você fala, nossa, professor, mas é muito pouco isso daqui, não é? Não, isso daqui é muito, tá? As lâmpadas incandescentes, aquela que tem um filamento lá, elas tinham lá na sua faixa de 60, 80, 90, 100, 120 watts, né? Porque eram lâmpadas incandescentes. Ela tinha um alto consumo e baixa eficiência. Aqui eu já estou considerando lâmpadas de LED. Uma lâmpada de LED, atualmente, uma lâmpada tubular de LED, geralmente aqui ela tem 9 watts de potência, entendeu? Então o consumo é muito baixo para uma iluminação muito boa. Então você pega um conjunto de lâmpada tubular LED, aquela de 60 centímetros, por exemplo, você tem um conjuntinho de 2 lâmpadas, cada lâmpada LED 9 watts, você tem um conjuntinho ali de 18 watts, tá? Então veja que 75 watts aqui você faz ilumina metade de uma casa praticamente, tá bom? Então é uma boa potência de iluminação LED aqui, tá? E também vamos instalar a 127 volts, tá bom? E uma tomada, tá? Temos uma tomada aqui, ou pode ser considerada aqui um quarto, não é? Numa sala, mas você tem um conjuntinho ali de tomadas, tá? Coloquei aqui 200 volt-amperes, tá bom? Volt-amperes, tá? Potência, essa aqui é a potência aparente, tá bom? Então, se eu tenho potência aparente, eu preciso do fator de potência, tá? Então eu tenho aqui, ó, 200 volt-amperes com fator de potência de 0,88, tá certo? Então isso daqui, vamos dizer assim, é uma estimativa média, tá? Atualmente os equipamentos eles já vêm especificado, né, a potência em watts e também o fator de potência para a gente conferir, tá bom? E vai ser ligado também essa tomada aqui 127 volts, tá bom? Então essa aqui são as cargas que nós temos na nossa instalação. Então, para ter uma ideia, né, essas cargas que estão em watts aqui, nós vamos considerar que elas têm fator de potência igual a 1, tá certo? Para facilitar os nossos cálculos. Então essa daqui, se eu somar essas cargas aqui, ó, nós vamos ter aqui esse 5.400, né, mais 1.275, mais os 75. Então só essa parte aqui eu já tenho 6.750 watts, tá bom? E aí vamos analisar depois essa daqui com mais calma, tá? Mas basicamente, então nós já vimos também, então nós temos isso daqui, a relação de potência, não é? Para esses casos aqui que o fator de potência é igual a 1. A potência vai ser dada tensão vezes a corrente, tá? Então veja só, nós temos a potência e temos a tensão, nós precisamos calcular a corrente elétrica. Então a corrente elétrica é potência dividido pela tensão, tá bom? Agora nós vamos calcular a corrente elétrica para cada uma daquelas cargas instaladas. Vamos fazer isso aqui? Então vejam só,
calculando a corrente. Para o chuveiro, né, eu pego lá uma potência de 5.400 watts, a uma tensão de 220 volts, então a corrente é 5.400 dividido por 220. Eu tenho aqui uma corrente elétrica no meu condutor de 24,5 amperes. Então, vamos arredondar aqui para 25 amperes, tá? Essa é a corrente do nosso condutor, tá bom? Então eu tenho que pegar um condutor que suporte essa corrente de 25 amperes, tá bom? Nós já vamos ver a tabelinha lá de condutores em relação à corrente. Mas só para vocês terem uma ideia, se eu pego um chuveiro elétrico aqui e coloco uma corrente elétrica, uma tensão nele de 127, aí vem aquela pergunta, né, gente? É bom nós falarmos sobre isso. Qual que gasta mais, né? 220 ou 127? Alguns falam, já vi até alguns eletricistas falando, 220 gasta mais, tá? Porque você tem mais tensão chegando na sua rede. Não, pessoal, o que nós pagamos para a concessionária, isso em qualquer lugar do mundo, né, é a potência elétrica consumida. Então, se eu pego um chuveiro de 5.400 watts, tá, a 220 volts, eu vou pagar 5.400 watts, que é o que eu estou consumindo de potência, tá bom? Se eu pegar um chuveiro elétrico de 5.400 watts a 127, tá, eu vou pagar os 5.400 watts, tá bom? Então olha só, então o que eu vou pagar para a concessionária é a potência elétrica em watts ou quilowatts, tá bom? Então eu vou pagar lá, se a minha instalação, meu chuveiro é 220, eu vou pagar 5.400 watts. Se for 127, eu vou pagar 5.400 watts. A potência elétrica que eu estou pagando. O que fica mais caro nesse caso? O condutor. Porque eu vou pegar, olha só, um chuveiro de 5.400 watts ligado a 220 volts, eu vou ter 25 amperes de corrente elétrica passando em cada condutor, tá? Isso daqui vai me dar uma espessura de condutor. Nós já vamos calcular qual que é essa espessura, tá bom? E se eu pego o mesmo chuveiro, só que a 127 volts, eu tenho uma corrente elétrica, ó, de 42,5 amperes, ou seja, 43 amperes. Tá vendo? Então aqui eu preciso de duas fases, não é? Cada uma carregando essa corrente. E aqui eu vou precisar de uma fase que suporte 43 amperes, no mínimo, né? Suporte 43 amperes, tá? Porque essa corrente que o meu chuveiro precisa para produzir essa potência. E eu vou precisar de um neutro também, ou seja, eu vou precisar de dois condutores, né, nessa instalação, tá bom? Também da mesma espessura da fase, a norma estabelece isso, tá? Então nós precisamos do neutro da mesma espessura da fase. Eu vou precisar de dois condutores que suportam o dobro de corrente praticamente. Então a instalação elétrica que eu vou usar para um condutor, para um chuveiro de 127 volts, ela é mais cara do que 220, tá certo? A potência elétrica lá, quando você estiver usando, vai ser a mesma, tá bom? Não faz diferença. O que faz diferença é a instalação elétrica, tá bom? Então, sempre que possível, principalmente para cargas grandes, nós preferimos aumentar a tensão. Isso daqui eu falei lá, por isso que a gente usa transformador para transmitir tensão, né? Transmitir potência da geração até o ponto de distribuição, tá? Eleva-se a tensão para diminuir a corrente elétrica mantendo a mesma potência, tá? Então, se eu trabalho com uma tensão maior, a minha corrente elétrica é menor. Então, vamos tirar o nosso 127, está calculado o nosso chuveiro. Agora eu vou calcular aqui rapidamente para os próximos, tá bom? Vamos lá?
Então tá aqui, tá calculado aqui, ó. Então o ar condicionado, 1275 watts a 220 volts, vai precisar de uma corrente de 5,79 amperes, né? Aqui podemos considerar 6 amperes, tá bom? As lâmpadas, ó, 75 watts a 127 volts, nós vamos ter 0,59 amperes, né? É bem baixinho a corrente que passa aqui, né, nessas lâmpadas novas. E a tomada, não é, de 220 watts, 220 volts amperes, a um fator de potência 0,88, vai ser, então, calculando aqui a potência em watts, né? A potência em watts, lembra lá do triângulo de potência, né? Então é a potência aparente vezes o cosseno, não é, do ângulo, tá? Que é esse aqui, dividido pela tensão, que vai dar 1,38 amperes, podemos considerar 1,5 amperes, né? A gente sempre considera a corrente elétrica um pouquinho acima, tá? A gente trabalhar com uma margem de segurança, tá bom? Então tá feito aqui, tá feito o cálculo das correntes, né, que nós vamos precisar para cada um desses circuitos, tá bom? Agora vamos ver aqui embaixo a tabela que vai falar do dimensionamento dos condutores em relação à corrente elétrica que ele suporta. Então aqui, pessoal, essa tabelinha aqui, uma tabelinha bem simplificada, tá? Bem reduzida aqui, tem tabelas maiores, né? Mas essa tabela aqui eu peguei aqui baseada nessa NBR 5410, tá? É a norma brasileira que estabelece, né, os parâmetros para instalações elétricas de baixa tensão, tá bom? É essa norma aqui que vai falar de segurança de condutores, como que devem ser feitas as instalações, tá bom? Então isso daqui, nós vamos utilizar essa tabela aqui como referência para nós fazermos aqui o dimensionamento desses nossos equipamentos aqui, tá bom? Então vou colocar aqui com vocês, tá? E vamos utilizar aqui essa tabela aqui, tá bom? Vamos lá. Então temos aqui, olha só, para o chuveiro eu tenho uma corrente elétrica de 25 amperes, né? 24,5, tá bom? Então olhando aqui, ó, nós vamos vir aqui na coluna da corrente, eu tenho aqui, ó, 24 amperes, que é a corrente máxima, tá bom? Só que o nosso caso ficou a corrente de 25, então eu tenho que ir para uma corrente maior, no nosso caso aqui de 32, tá bom? O condutor que suporta uma corrente de até 32 amperes é o condutor de 4 milímetros quadrados, tá bom? Então tá aqui, ó, 4 milímetros quadrados é o condutor que nós vamos utilizar para o chuveiro, tá bom? E a norma estabelece isso, para chuveiro elétrico o condutor mínimo é 4 milímetros quadrados, tá bom? Olha só para nós compararmos aqui, isso a 220 volts, lembra que nós fizemos a 127 eu teria uma corrente de 43 amperes, não é? Então olha só, 32 então é mais, aqui ó, 41 amperes, né, a corrente máxima. O nosso lá deu 43, então eu tenho que ir para o próximo, até 57. Olha só, eu teria que usar um condutor aqui, um cabo de 10 milímetros quadrados, entendeu? Então, mais do que o dobro que eu tenho que usar aqui. E o cabo, quanto mais maior a sua seção transversal, mais caro ele fica. Tá? Então imagina que a distância do seu quadro de distribuição, né, de disjuntor de chuveiro até lá no chuveiro, você tem uns 30 metros, né? Então aqui você precisaria de 2 cabos de 4 milímetros quadrados de 30 metros cada um. Aqui você precisaria de 2 cabos de 10 milímetros quadrados, né, de 30 metros cada um. Geralmente aqui mais ou menos os cabos de 4 para 10 milímetros, a diferença aqui é quase o triplo do preço, entendeu? Então dá uma diferença grande, tá? Então tá feito aqui a análise. Agora se nós olharmos aqui, ó, o ar-condicionado, né? O ar-condicionado tá aí um erro que muita gente comete, né? Muitos instaladores, eletricistas falam, ah, nossa, ar-condicionado precisa de um cabo de 6 milímetros, 4 milímetros. Não, gente. Você precisa calcular o que você precisa, tá? Normalmente ar-condicionado já vem na placa do motor, na placa do ar, falando qual que é a corrente, qual que é o cabo
que o fabricante indica para aquilo ali, tá bom? Nesse nosso caso aqui, ar-condicionado, 1.275 watts, aqui é um ar-condicionado de 9.000 BTUs, para vocês terem uma ideia, a 220 volts, nós teríamos aqui 6 amperes, tá? Olhando na nossa tabela, ó, um cabo de 1 milímetro quadrado aguenta uma corrente de até 14 amperes, tá? Então poderia colocar um cabo de 1 milímetro quadrado. Isso aqui, se você for falar aí para a maioria dos eletricistas, instaladores atualmente, colocar um cabo de 1 milímetro quadrado em um ar-condicionado é um absurdo, né? Vão falar que você é louco, mas não é, tá? Esse cabo ele suporta até 14 amperes e o consumo de um ar-condicionado é baixa corrente, tá bom? A norma brasileira estabelece que para tomadas, né, de uso específico, tá bom? Para instalações comerciais é 2,5, tá bom? É o mínimo de 2,5, tá? Para garantir ali questão de aquecimento, segurança, distância, tá bom? Então aqui nós poderíamos, eu aconselho, eu instalei na minha casa, eu instalei o meu a 1,5 milímetros quadrado, tá? Nunca tive problema nem de aquecimento nem nada, tá bom? Porque 1,5 milímetros quadrado, ó, tá aqui, ó, a corrente que ele suporta até 17 amperes. A corrente de um ar-condicionado 6 amperes aqui, entendeu? Então é muito baixa a corrente que ele usa. Então tá bem dimensionado o nosso ar aqui, ó. Para lâmpadas, né? Lâmpadas, deu um condutor, ó, deu 0,6 amperes, né? A nossa tabela aqui, o mínimo que ela tem é 14 amperes, que é um cabinho de 1 milímetro quadrado, né? Um cabinho bem fininho já, tá? Então a gente usa aqui para iluminação de LED, utiliza-se cabos de 1,5 milímetros quadrado, tá bom? E a tomada, a nossa tomada aqui, tá? Nós já corrigimos, né, com o fator de potência aqui, então deu 1,38 amperes, tá bom? Também está aqui nessa faixa de 1 milímetro quadrado. Para tomar, então tá aqui, né, 1,5 milímetros quadrado, tá? É o recomendado, é o mínimo recomendado, tá bom? Isso por quê? Porque uma tomada, quando nós projetamos ali uma tomada, nós na verdade não sabemos o que nós vamos colocar ali, não é? Normalmente a gente coloca lá, pensa ali uma tomada para colocar na sala, a gente imagina que você vai ligar um ventilador, uma TV, um som, carregar um celular, entendeu? Então esses 200 volt amperes aqui tá mais do que superdimensionado para uma tomada, tá bom? Mas pode ser que alguém pegue ali, aproveite aquilo ali, né, para ligar um ar-condicionado portátil, entendeu? Que daí já consome lá nos seus 8, 10 amperes, entendeu? Então a gente sempre coloca um cabo ali, tá? Tomadas, né? Principalmente tomada, que a gente calculou 1 milímetro quadrado, 1,5, mas tomadas normalmente no mínimo aqui em instalações a gente sempre coloca 2,5, tá bom? Que suporta até 24 amperes, né? Você vai ligar ali por exemplo, uma furadeira, um cortador de grama, né? Se for na sala, você puxa uma extensão para fazer alguma coisa, uma lavadora a pressão, entendeu? Então, sempre a gente utiliza aqui no mínimo 2,5 para tomadas, tá? Para ter uma margem de garantia, margem de segurança na instalação desses condutores, tá bom? Então tá feito aqui o dimensionamento de cada um desses cabos elétricos, tá? E com base nisso daqui que nós vamos dimensionar os disjuntores, tá bom? Então, um disjuntor para o chuveiro, tá? Chuveiro nós precisamos ter um disjuntor por chuveiro, tá? Por equipamento, tá bom? Específico. Eu tenho aqui uma corrente de 25 amperes, tá bom? Então eu posso colocar ali um disjuntor de até 25, 26 amperes, tá? O disjuntor, pessoal, normalmente nós não dimensionamos ele muito acima, tá? O condutor sim, o disjuntor não. Lógico, a gente sempre vai trabalhar com uma margenzinha de segurança, entendeu? Aqui deu 24,5. Nós vamos pegar ali um disjuntor comercial mais próximo, até um de 30 amperes pode ser usado aqui, tá bom? Por quê? Porque o disjuntor, nós vamos falar na próxima aula, mas ele é um dispositivo de proteção, tá bom? Então, se você
coloca um disjuntor, por exemplo, a tua corrente ali é de 25 amperes, você coloca um disjuntor de 40 amperes, se te der um problema ali que você está dando uma sobrecarga, teu chuveiro está chegando a 30 amperes, 35, o que vai acontecer? O teu condutor não vai aguentar, provavelmente ele vai derreter, ele vai dar um curto-circuito, pode pegar fogo na instalação e o disjuntor não vai desarmar. Por quê? Porque a corrente que passou no disjuntor é menor do que a capacidade dele, entendeu? Então o disjuntor a gente sempre trabalha ali com uma pequena margem de segurança, tá? O disjuntor sempre na faixa. Então 25 amperes, né? A gente coloca ali um de 30 no máximo, tá bom? De 30 no máximo, tá? Mas os disjuntores nós vamos falar com mais calma nas próximas aulas, tá bom? Então, por enquanto aqui, eu só quero que vocês entendam isso. Como que nós vamos dimensionar os condutores para uma instalação, tá certo? Então, é dessa forma aqui que nós fazemos a consideração, tá bom? Depois nós vamos ver também, mais para frente, eu vou falar da queda de tensão no condutor. Isso daqui nós consideramos para por exemplo, se você coloca um quadro de distribuição dentro da residência, né, as cargas vão ficar ali, que nem eu falei, 10, 15 metros, né, de fio ali. Se você coloca lá um quadro e você vai puxar uma instalação comercial lá longe, entendeu? 40, 50, 60 metros, aí nós temos que calcular a queda de tensão sobre o condutor, tá bom? Nós vamos falar disso na próxima aula, beleza? Por enquanto, tá aqui, tem exercício para vocês fazerem ali, tá? Revejam esse daqui, se tiverem dúvida, deixa comentário aí, entrem em contato, tá bom? Por e-mail ou nos comentários aqui, tá? Então, boa aula e bons estudos a todos.